gente acaba esquecendo. Às vezes eu acabo esquecendo. Vou evitar esquecimentos. Boa noite aí, então, pessoal. Hoje é dia 25 de maio, né? Antes de a gente começar a falar, queria ver com vocês se vocês já começaram a fazer lá as atividades lá da Amazon, lá da AWS. Sim, não, talvez. Tudo pronto? Gravar o vídeo é o mais tranquilo, né? Assim, também não é bom deixar para o último dia, para o último momento, mas é o mais tranquilo. Não, gravar todos os passos da criação, você não precisa não, porque você basicamente está seguindo os passos lá. Eu não quero que você não precisa fazer um tutorial, não. Eu quero que você me mostre funcionando, certo? Então, tipo assim, a gente podia fazer vocês me mostrarem funcionando de duas formas. Vocês fazendo um vídeo e disponibilizando o vídeo para mim lá, ou então vocês na aula aqui indo um por um e olhando de um por um que o que você fez tá funcionando. Só que se a gente for olhar de um por um, né, a pessoa compartilhar a tela comigo, a gente entra, olha, não sei o que está funcionando, que tá ok, a gente vai ficar aqui umas 2 aulas e para poder conseguir olhar o de todo mundo. Então para mim seria até mais cômodo eu usar o horário de aula para isso, mas eu acho pior. Então é melhor vocês mandar um vídeo. Então o vídeo é mais para vocês mostrarem que o resultado final está funcionando. Tá certo? Não precisa filmar, gravar o passo a passo de como foi feito, não. Se quiser gravar e gravar também, não tem problema nenhum, mas não é necessário. O que vocês precisam fazer é só gravar o resultado final lá. Ah, escolhi iniciar um servidor Linux lá na nuvem. Beleza, mostra que ele está funcionando, acessa ele, mostra para mim que ele tá lá na nuvem que está funcionando. Né? Como que você vai mostrar que ele está funcionando? Você vê lá o jeito que ou você vai acessar, por exemplo, se for um servidor, é bom você acessar, mostrar que você tem acesso a ele e também, de repente, entrar lá de repente não, com certeza, entrar lá no dashboard lá da sua conta lá na AWS e mostrar que está lá. Ó, tá aqui o servidor Linux aqui, ó, que eu criei. Pá, ó, aqui agora eu consigo acessar ele. Ó, aqui o servidor Windows, ó, pum, aqui agora eu consigo acessar ele. Então você me mostra que o servidor está lá e que você consegue acessar. O passo a passo para criar ele, não precisa não. Estou dando o exemplo só do servidor Linux e Windows, né? Tem outros tópicos lá, mas o princípio é o mesmo. Eu quero que você mostre que o negócio está lá e depois mostre ele funcionando. Né? O que quer que você tenha escolhido aí, mostre que ele está lá, que ele foi criado, que ele está lá funcionando. Beleza? É basicamente isso. Quem já fez ou está fazendo, que bom. Quem não está fazendo ainda, eu recomendo que faça, porque é para segunda-feira que vem, dia 1º de junho. E aí você tem que fazer 4 tutoriais e gravar eles. Então, assim, gravar os resultados, né? Que nem eu falei. Então não deixa para, vou começar a fazer isso aí só no domingo à noite. Cara, você vai virar à noite para fazer. Então, tipo assim, não deixa para fazer de última hora, não. Se você for falar assim, não, vou pegar o fim de semana para fazer, ainda dá tempo, se você tiver o fim de semana. Não sei como é que é aí na casa de vocês. Aqui em casa, que eu tenho 2 filhos pequenos, um é de 3, um de 10, o fim de semana existe depois que eles dormem. Porque durante o dia, papai é sinistro, é complicado. Então, dá para fazer uma coisa ou outra, mas é meio complicado. Então, assim, se você falar, vou tirar o sábado inteiro para fazer, dá para fazer. Mas, assim, é contar com que nada, não vai ter nenhum problema, né? Então, deixar para a última hora é meio que contar que você não vai ter nenhum problema, não vai acontecer nada. Não vai chegar ninguém na casa de vocês, provavelmente, mas, assim, sei lá, deu problema na internet, lá em casa no sábado. Ferrou, já era, não vou conseguir funcionar, não vai conseguir fazer funcionar. Um problema na internet, deixei isso pro domingo. Aí, domingo, cai a internet de casa, fica o dia inteiro fora da internet. Já era. Já era, assim, o prazo é segunda-feira. Se vocês tiverem algum problema e mandarem para mim na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né, com um atraso, é melhor do que não mandar. Eu vou considerar ainda. Eu desconto. Normalmente, o atraso eu vou descontando um pouquinho de ponto. Não vai valer 10 mais. Entregou um dia depois, vai valer 9,5, sei lá. Entregou uns dias depois, aí vai baixando.
Ah, entregou um fim de semana depois, pô, vai valer 8, sei lá. Então tem que fazer, tem a escala aí mais ou menos. Mas é melhor do que não entregar. Então, tipo assim, chegou segunda-feira, não fez nada, falou, ih, ferrei, ficou aí com 0 na C2. Não, não é assim não, não ficou com 0 na C2. Me entrega com atraso que vai valer alguma coisa, não vai valer, vai descontar um pouco ponto, mas é melhor do que não entregar. Estou falando isso porque sempre acontece de alguém chegar lá no final do semestre e falar, professor, eu não fiz porque ficou pronto só com 1, 2 dias de atraso e aí eu já não mandei. Estou avisando desde agora. Ficou pronto com 1 ou 2 dias de atraso, ficou pronto com 5 dias de atraso, com uma semana de atraso, manda. Manda. Se você não conseguir mandar lá pelo. Se você não conseguir mandar lá pelo AVA, né? Porque eu não lembro agora, acho que provavelmente você vai conseguir mandar pelo AVA só até o prazo. E o prazo é segunda-feira. Então, chegou na terça-feira, provavelmente você não vai conseguir mandar pelo AVA. Não tenho certeza. Você pode até dar uma olhadinha, porque tem vezes, dependendo da forma como eu faço, você consegue mandar ainda. Né? Ele me avisa que está atrasado, mas vocês conseguem mandar. Se não estiver conseguindo mandar, não importa, manda por e-mail. Manda lá, rafael.guimarães@faesa.br. Manda lá por e-mail com 1 dia de atraso, com 2 dias de atraso, com 10 dias de atraso. Melhor do que não mandar. Ele vale a nota C2. Ele é importante na avaliação do semestre. Então, não deixem de mandar, mesmo que seja com atraso. Estou falando isso, tem aluno, inclusive, que joga com isso. É a regra do jogo, né? Que eu estou dizendo agora. Não, acho que não tinha dito antes, mas é a regra do jogo que eu estou dizendo agora. Se mandar com 1 dia de atraso, vai descontar um pouco. Era para segunda, mandei na terça. Tá, em vez de valer 10, vai valer 9,5. Normalmente, o primeiro dia perde um meio ponto. Então, tipo assim, tem aluno, já tive aluno que jogou com isso. Falou assim, professor, no dia, sei lá, imagina, eu mandei vocês fazerem 4 tutoriais lá. Tem aluno que chegou, não com esse trabalho, mas com outro, chegou no dia e falou assim, professor, eu fiz 3, tinha feito só 3. Eu preferi entregar no dia seguinte, na terça-feira, com os 4 pontos, porque pelo menos os 4 valiam, com os 4 ia valer 9,5, se eu entregasse no dia 3 ia valer só 7,5, né, porque são 2,5 cada um. Então eu preferi entregar com atraso, me descontou meio ponto, mas pelo menos foi. Então, assim, faz parte da regra do jogo, tá certo? Então, eu peço que vocês façam logo, não deixem para o último dia. Mas se acontecer alguma coisa e por algum motivo atrasar, tá certo? Aí mande mesmo com atraso, que vai valer alguma coisa, tá certo? Quaisquer exceções são exceções. A princípio, essa que é a regra. E se não conseguir mandar pelo AVA por qualquer motivo que seja, mesmo no dia, o AVA tá lento no dia, não consegui mandar, cara, tentou uma vez pelo AVA, tentou duas, não conseguiu, me manda por e-mail. Pelo menos fica registrado lá que você mandou no dia certo. Então não fica assim, professor, não mandei, estava pronto, não mandei porque o AVA estava fora. Para mim isso não é desculpa, manda por e-mail. Manda por e-mail que eu vou receber, certo? Então, se você não conseguir mandar pelo AVA, vai pelo e-mail. Eu prefiro que você mande pelo AVA, fica registrado direitinho a hora que você mandou. Depois eu consigo corrigir lá mesmo, lançar nota. É muito mais prático. Mas, assim, você não vai deixar de mandar só porque não conseguiu mandar pelo AVA. Beleza? Só para dar esses recados aí para vocês. Então, para quem chegou mais tarde, eu estou falando do trabalho lá da Amazon, da AWS. Estou falando com vocês para fazerem até segunda-feira, relembrando. Até segunda-feira, 11h59, né? Tem o dia até segunda-feira inteira para fazer. Então, façam, não deixem de fazer, não deixem para a última hora. Esse que foi o recado. E que dá tempo de fazer aí tranquilo. Falei que se você pegar um dia para fazer isso, você faz, a princípio. Mas não deixe para ser esse dia ser o domingo. Esse foi o recado aí para quem chegou depois. É isso, e que se tiver atrasado, manda mesmo assim. Melhor do que não mandar. Beleza? Esse aí vai ser a nossa C2. E a nossa C3, a gente vai fazer um trabalho que vai ser depois. Vou esperar vocês mandarem esse, né? Isso aí tá passado, para a gente começar a falar no terceiro trabalho. Até porque o assunto do terceiro trabalho a gente não chegou ainda, a gente ainda vai chegar. A gente vai começar a falar hoje, na próxima aula, em algumas coisas, para a gente depois chegar no assunto do trabalho, que vai ser sobre containers, né? Beleza?
falei um bocado aí, mas é só porque eu acho que é importante isso aí. O recado é importante. Boa noite, Renan. Você perdeu todo o recado aí, mas depois você dá uma olhada lá no vídeo da aula, pergunta para alguém que você vai ter o recado todo aí do. Resumindo em 2 segundos, pela última vez, o trabalho é para segunda-feira, não deixe para a última hora, não deixe para fazer nos últimos minutos, se tiver qualquer problema não atrasar, mas se atrasar por qualquer motivo que seja, mande atrasado mesmo. Pronto. Resumir os 15 minutos de aula em 30 segundos. Isso que é poder de síntese. Bom, vamos lá então, né? Vamos seguir um pouquinho aí. Seguir com os nossos assuntos. A gente estava falando aí sobre. Falando sobre a última aula, a gente falou sobre redes peer-to-peer, né? Chegou até o final aí, até os torrents, né? Então a gente falou, na verdade, falou tudo sobre redes peer-to-peer, tudo que a gente precisava falar sobre redes peer-to-peer. E a gente foi falando, na verdade, a gente veio falando sobre algumas soluções que existem, né? Principalmente voltado para infraestrutura, assim, em ambientes distribuídos, né? A gente falou sobre redistribuição de conteúdo, que é uma implementação. A gente falou sobre clusters e grids, falou sobre nuvem, a gente falou sobre storage, né? Armazenamento em rede. A gente falou agora sobre redes peer-to-peer. Então a gente foi falando sobre várias questões aí relacionadas meio com a infraestrutura, né? Que é esse meio foco nosso. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre um negócio que está por baixo disso tudo, na verdade, que é o cara que permitiu que boa parte dessas coisas funcionasse da forma como funciona hoje em dia, né? A infraestrutura que está por baixo disso aí. A gente vai começar a falar um pouco sobre virtualização, né? Um assunto que vocês não têm formalmente, acho que em nenhuma outra disciplina, e tem muito a ver com o sistema distribuído, apesar da virtualização talvez ter mais a ver com sistemas operacionais, arquitetura de computadores, um pouco de cada um, talvez do que sistemas distribuídos, mas ele é bem a base dos sistemas distribuídos de hoje em dia. Ou seja, a nuvem, eu já comentei isso aqui com vocês quando a gente estava falando em nuvem, né? A nuvem ela só funciona do jeito que ela funciona hoje em dia porque você consegue criar uma máquina virtual com uma rapidez muito grande. E só consegue criar uma máquina virtual, criar e configurar uma máquina virtual com rapidez muito grande porque ela é virtual, ela não é uma máquina física, não é uma máquina real. Quando a gente não tinha essa noção de virtualização, ou pelo menos ela não era tão difundida, porque existia, ela meio que sempre existiu, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando ela não era muito difundida, você criar uma máquina física era um ato um pouco demorado. E aí eu diria para vocês que provavelmente se a gente dependesse de máquinas físicas mesmo, tudo lá sendo feito fisicamente, provavelmente a gente não teria o serviço de nuvem que a gente tem hoje. A gente não ia conseguir criar servidores com a velocidade que a gente precisa. Ah, professor, mas é só deixar os servidores lá pré-criados para usar quando precisar. Já está pré-configurado. Cara, mas é porque são tantas nuances, tantos possíveis configurações que uma nuvem oferece, uma gama de serviços tão grande, com servidores com configurações tão diferentes, que deixar tudo já pronto e pré-configurado para o cara precisa de um servidor de banco de dados. Opa, eu já tenho um aqui pronto, configurado. Seria um desperdício muito grande. Então, na maioria das nuvens hoje em dia, os caras têm, eles podem até ter pré-pronto lá um ou outro, mas que fica na fila lá para poder atender. Mas a maioria vai sendo criado à medida que o consumo acontece. Você pede, eu preciso de estou usando a plataforma como serviço, preciso lá de um servidor MySQL, sei lá. Pô, naquele momento lá ele vai criar uma máquina virtual para você, vai instalar o servidor MySQL, vai botar toda a parte de plataforma como serviço, né, o serviço lá de plataforma pronto para você utilizar, né, de administração do banco e tal. Então, ele faz isso na hora, sob demanda para você. Se não faz isso sob demanda, ele vai ter um lá prontinho, mas ele vai tirar da fila, opa, e vai criar um outro para botar na fila para se outra pessoa pedir. Então, de qualquer forma, ele precisa de uma instanciar rapidamente, configurar rapidamente, em poucos segundos está tudo instanciado e criado e configurado para você. Se a gente dependesse de máquinas físicas, não seriam poucos segundos, seriam muitos minutos, nem poucos minutos, seriam muitos minutos. Já viram? Enquanto vocês têm que restalar a máquina de vocês aí, né?
Mesmo quem nunca mexeu com servidores, não sei o que e tal, você pega a sua máquina e reinstala o Windows nela, instala as suas aplicações e vê quanto tempo você demora para fazer isso, quando você tem que reinstalar a máquina. Você demora horas, né, fazendo isso. Se tivesse isso automatizado, podia demorar menos, uns 40 minutos. Ainda assim é muito tempo. Imagina um serviço que eles oferecem, que a nuvem oferece, né? É, de, por exemplo, de você ir crescendo os seus recursos de acordo com a demanda. Ah, comércio eletrônico lá, tem um site de comércio eletrônico, está vendendo muito, eu começo a criar mais máquinas virtuais para poder atender a minha demanda, para ter mais servidores para atender os meus clientes. Se fossem máquinas físicas, eu não ia conseguir fazer isso. Quando a primeira máquina física tivesse instalada, meus clientes já desistiram de comprar comigo, porque está muito lento o meu sistema, porque eu não dei conta de atender. Então, a virtualização ela foi muito importante para a difusão das nuvens, certo? Para os serviços e nuvens serem ágeis e funcionarem com uma rapidez muito grande. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre virtualização, sobre os vários tipos de virtualização, né? Entre hoje e a próxima aula, não sei se a gente consegue falar tudo hoje, mas até a próxima aula a gente fala. E depois a gente vai entrar, e já entra na próxima aula, a gente vai entrar em containers. Containers são um tipo de virtualização. Talvez uma evolução da virtualização. Sob certo aspecto, uma evolução. Quando a gente chegar lá, a gente vai discutir isso um pouco melhor. Sob certo aspecto, uma evolução da virtualização. Mas quando a gente fala em evolução, talvez dê a impressão que é sempre melhor, né? Ah, isso aqui é uma evolução daquilo, então eu melhorei. O container não necessariamente melhorou o que era feito na virtualização. Para alguns casos se melhorou, mas no fundo ele é mais que uma outra opção, uma alternativa, que para alguns casos se adequa melhor, para alguns casos a virtualização ainda é o caminho, virtualização tradicional. Então a gente vai falar sobre virtualização primeiro, sem se preocupar sobre essa ideia de containers, e depois na outra aula a gente vai falar sobre containers. Na outra aula a gente vai falar ainda sobre virtualização, provavelmente. Na outra a gente vai começar a falar sobre containers, que aí é o assunto inclusive, do nosso trabalho final. Então, até por isso que eu não vou falar sobre o trabalho final agora, eu vou falar mais para frente, e também para não misturar com esses que vocês estão fazendo agora. Esse terceiro trabalho, ele vai valer pela C3, beleza? Então, a ideia é vocês irem botando a mão na massa, na nuvem, botando a mão na massa nos containers, então, botar as coisas para funcionarem aí. A Brans falando aí, por isso que ele não está com o Ubuntu 16 ainda. Tem um monte de gente que tem preguiça, né, de reinstalar tudo aí, justamente por isso aí. Nesse ponto aí do Linux, quem tinha um negócio legal disso era o Gentoo. O Gentoo, não sei se já ouviram falar, escreve assim. Só curiosidade, não tem nada a ver com isso, só de instalação. Gentoo, eu tinha uns amigos, belgas que usavam muito isso, o Gentoo. Porque o Gentoo, eu nem sei como é que está o desenvolvimento dele hoje em dia. Mas ele não tem versão. Ele não é igual Ubuntu, não é igual Windows. Ele não é igual nenhuma outra distribuição Linux. Ele não tem versão 16, versão 18, versão 19. Ele tem atualizações, pequenas atualizações de pacotes que ele tem que ele automaticamente vai crescendo de versão. Então não tem o Gentoo versão tal. Tem o Gentoo de hoje, tem o Gentoo de ontem, de anteontem. Ele a cada dia vai tendo atualizações, pequenas atualizações. Ele nunca tem uma grande atualização. Então ele tem hoje, mudou aqui a versão do pacote tal, mudou a versão do pacote assim, assado, e você vai instalando, e você naturalmente vai evoluindo, né? Essa que é a filosofia deles, é diferente de todas as outras distribuições Linux que eu conheço. Então eu tinha uns amigos que tinham isso por causa disso, estava sempre com o sistema operacional atualizado, sem muito esforço, porque diariamente eles tinham que atualizar um pacotinho ou outro. Viajei, fiquei uma semana, quando volto uma semana tem lá uns 10 pacotes lá para atualizar, mas nunca nada muito absurdamente grande, né? Só de curiosidade. Gentoo Linux é um Linux meio diferentão. É um Linux para quem gosta de Linux, não é um Linux, porque o pessoal fala que o Ubuntu é um Linux meio para quem veio do mundo Windows, né? Porque ele é mais bonitinho, é mais cheio de frescurinha e tal. Eu gosto do Ubuntu também, não acho ruim não, mas o pessoal que é mais hardcore de Linux fica falando que o Ubuntu é mais cheio de frescura, né? E esses outros aí, tipo Gentoo, Slackware, não sei o que, são mais para quem gosta de Linux mesmo, pra quem gosta de meter a mão na massa. Quem gosta de sofrer. Beleza.
então vamos dada essa introdução aí, vamos ao nosso assunto mesmo. Vamos falar sobre virtualização. Deixa eu ver se eu já abri aqui. Já abri. Então deixa eu compartilhar também, né? Porque já abri e não ter compartilhado não adianta de muita coisa. Beleza, pessoal? Vamos falar aqui então sobre virtualização. Vamos lá. Fiz besteira aqui. Vamos falar um pouquinho sobre virtualização, então. O que é virtualização? Eu acho que essa parte de o que é a virtualização, eu acho que todo mundo tem uma ideia na cabeça de o que é virtualização, né? Vou tirar primeiro minha carinha daí, para não gastar a internet de vocês com uma cara feia dessa aí, né? Então, vamos ficar aqui no que interessa. Vamos lá. O que é virtualização? Acho que todo mundo aqui já usou máquinas virtuais, né? Nem que seja no laboratório, lá na FAESA, no VirtualBox, lá para alguma disciplina, para alguma coisa assim. Vamos falar então um pouquinho sobre o que é isso. Só para a gente ter um conceito padrão e que todo mundo esteja mais ou menos aí com um conceito igual, vamos dizer assim, né? Então, o que é virtualização? É o processo de criar uma representação de alguma coisa baseada em software, ao invés de um processo físico. É bem geral isso aqui, tá? Por que é bem geral? Porque a gente às vezes associa virtualização à virtualização de máquina. E virtualização não é só de máquina, tá certo? Virtualização pode ser de memória, inclusive. Né? Isso vocês estudaram lá em sistemas operacionais, né? O que é memória virtual. Quando você tem uma certa quantidade de memória, tá? Minha máquina tem 8 GB de RAM. Beleza, essa aqui não, essa que eu estou usando aqui tem 4. Né, mais antiga. Então, vamos dizer, essa máquina aqui minha tem 4 GB de RAM. Beleza, mas e se eu começar a carregar mais coisa na memória do que a capacidade de memória dela? Aí ela cria, ela finge, o sistema operacional finge que tem mais memória do que ele realmente tem, porque ele fica armazenando esse excedente de memória no disco. Então ele fica, né, fazendo troca entre as informações que tem na memória no disco o tempo todo para poder fingir que tem mais memória do que realmente tem e poder rodar mais programas ao mesmo tempo do que ele poderia com a quantidade de memória que ele realmente tem. Essa memória fake que ele tem a mais aí, que ele finge que tem, que ele não tem de verdade, a gente chama de memória virtual. É uma virtualização da memória. Você está fingindo que tem a memória, né? Quando na verdade você não tem. Você está só fingindo, você está pegando e armazenando uma hora em disco e tal, e tem um software que gerencia isso, né? Que é o gerenciador de memória do sistema operacional, que ele pega as coisas que estão sendo mais usadas, deixa na memória RAM, as que estão sendo menos usadas, que alguém carregou para a memória RAM, ele deixa em disco por enquanto, aí vai fazendo a troca, vai fazendo o swap, que é a troca do disco com a memória. Então isso é um tipo de virtualização. Estou virtualizando a memória. Talvez a primeira virtualização que a gente talvez aprenda aí no curso, né? Quando a gente está falando aí sobre, conceitualmente, pelo menos, quando a gente está falando em sistemas operacionais sobre memória, sobre memórias, né? Se fala sobre memória virtual. Aqui no caso da disciplina, a gente vai falar em virtualização de plataforma mesmo, virtualização de um processador, de um computador, e usando o sistema operacional dentro dele. Então, basicamente, eu vou virtualizar, estou preocupado aqui em virtualizar uma máquina física, que eu vou ter um software que se comporta como se fosse aquela máquina física, que é basicamente o que o VirtualBox faz, o que o VMware faz, né? O que outros virtualizadores que a gente vai falar aí para frente fazem também. Na máquina aí de vocês, o VirtualBox, se vocês tiverem instalado, no laboratório tem lá o VirtualBox, ou o VMware Player, né? Na Microsoft tem o Hyper-V, que são virtualizadores que permitem
que você finja que tem uma máquina quando na verdade não tem. Você cria uma máquina virtual e instala o Linux lá, sendo que minha máquina aqui de verdade é um macOS. Aí na máquina virtual eu consigo rodar um Linux, consigo rodar um Windows, consigo testar uma coisa, né, que eu não conseguiria testar na minha máquina física. Ou tenho, eu tenho um macOS aqui, mas tem uma aplicação que eu gosto de usar que só existe para Windows. Pô, eu tenho que instalar o Windows aqui na minha máquina física. Quando eu precisar dessa aplicação, eu dou um reboot na minha máquina física. Não, vou criar uma máquina virtual, vou instalar o Windows nela, vou colocar a aplicação que eu quero. Quando eu precisar, eu rodo essa máquina virtual sem precisar sair do meu macOS, nada, e vou rodar essa máquina virtual com a aplicação que eu preciso lá. Beleza? Então, essa é uma forma de virtualização da plataforma, né? E aí posso ter uma máquina virtual, mas eu posso ter várias máquinas virtuais compartilhando os mesmos recursos. Dei esse exemplo aí para vocês no meu desktop, para poder usar aplicações que eu não tenho no meu sistema operacional e tal. E aí, na verdade, isso vai muito além de simplesmente você virtualizar máquinas, né, para você utilizar no seu desktop. Mas você também pode usar isso em servidores. Eu posso ter lá num servidor físico várias máquinas virtuais diferentes que compartilham recursos e que cada uma delas é um servidor virtual que faz alguma coisa. Um é um servidor web, um outro é um servidor de banco de dados, outro é um servidor de DNS. A gente vai falar um pouco sobre isso e por que que a gente pode querer fazer isso, né? Mas aqui a gente vai falar muito em virtualização de máquinas, né? Apesar de não ser o único tipo de virtualização. Falei para vocês de virtualização de memória. Hoje em dia a gente tem virtualização de disco, a gente tem virtualização de rede. No final eu vou pincelar um pouquinho sobre esses tipos de virtualização, quando a gente estiver acabando de falar sobre essa parte de virtualização que interessa aí para a gente. Vamos lá. Um servidor tradicional, ou seja, um servidor que não usa virtualização, ele funcionava da seguinte forma: você tinha uma máquina, você tinha um hardware aqui, e no hardware você ia lá no hardware e instalava o sistema operacional, seja Linux, seja Windows, seja macOS, seja FreeBSD, seja DOS, FreeDOS, né, que tem até hoje, seja o que for, seja qual for o sistema operacional. Dá para falar mais uma meia dúzia de sistemas operacionais aqui: Android, QNX, sei lá, Solaris. A gente pode pensar em um monte, não importa. Qualquer que seja o sistema operacional, era um software que você instala no seu hardware e aí em cima dele tem as aplicações rodando. As várias aplicações que rodam a máquina e que você rodam na máquina, e você tem um sistema operacional que gerencia a máquina para que a aplicação possa ser executada. Então gerencia a memória, gerencia o disco, faz um papel. O sistema operacional basicamente ele é o intermediário. O que importa para a gente no fundo é a aplicação, né? Tirando aí os gostos aí, gosto mais de Windows, gosto mais de Linux, Linux não presta, Windows não presta, isso é detalhe. No fundo, o que qualquer pessoa está importando, se importa, é com a aplicação, e não com o sistema operacional, né? Então você se importa aqui se você está rodando, eu queria rodar um Office. Então beleza, se o Office vai rodar no Linux, no Windows, no macOS, para mim pouco importa, desde que roda o Office. Eu preciso também de um navegador, se vai rodar no macOS, no Linux, tanto faz. Então aqui o sistema operacional, no fundo, apesar de levantar ódios e amores, né? Ele é um cara que é só um intermediário entre a aplicação e o sistema operacional, e a aplicação é o que realmente importa para o usuário final. A maioria das pessoas que diz, por exemplo, que não gosta do Linux, normalmente é porque tem as aplicações lá com as quais a pessoa não está acostumada a trabalhar. O pessoal do Linux que não gosta de Windows é porque tem mais dificuldade de rodar algumas aplicações que ele roda com facilidade no Linux, ou porque as aplicações lá travam mais, ou porque também está acostumado com aplicações que só tem no Linux. Não importa, no fundo tudo se resume às aplicações. Então, a ideia do virtualizado, a ideia desse servidor tradicional, num servidor acontece uma coisa diferente do que acontece na máquina física da gente, de casa. Nossa máquina física, né, ela que também funciona até hoje, de maneira geral, nesse esquema aqui, que eu tenho uma máquina física com um sistema operacional e uma ou mais, né? Eu tenho várias aplicações rodando aqui ao mesmo tempo, mas num servidor, normalmente,
num servidor físico, né, tradicional, que ainda existe, se for uns data centers por aí, tem servidores ainda, nem tudo está virtualizado, você tem servidores desse tipo aqui, você tem uma máquina física, um sistema operacional e normalmente uma aplicação. Por uma questão de segurança, por uma questão de organização, por uma questão de confiabilidade no serviço, sempre foi uma boa praxe você colocar um serviço só num servidor. Então, eu tenho esse servidor aqui, é um servidor de banco de dados. Eu tenho aquele servidor ali, é um servidor de DNS. Eu tenho um servidor ali que ele é um servidor web. Tem esse aqui que é um servidor de DHCP. Então, eu tenho um servidor em cada máquina. Por que que normalmente se faz isso? Isso é uma boa praxe, não você colocar várias aplicações no mesmo servidor. Às vezes daria. Às vezes eu tenho um servidor de DNS que o uso é tão pequeno e as requisições estão tão simples de atender que ele fica subutilizado. Então eu poderia ir lá e instalar um servidor de banco de dados junto. O problema é que se o meu servidor de banco de dados, sei lá, der um problema qualquer e você tiver que reiniciar a máquina, o seu DNS sai do ar enquanto você tiver que reiniciar o servidor de banco de dados. Ah, fui fazer uma parada de manutenção para atualizar o servidor de banco de dados, reiniciar ele. Se eu fizer isso, eu vou também durante esse tempo ficar sem o DNS, porque o meu DNS está no mesmo servidor. Então, você separar em cada máquina, você separa o problema. Você separa a aplicação e separa o problema. Quando você tiver problema naquela aplicação, vai ficar restrito ali aquela aplicação naquele servidor físico. Quando você tiver que reiniciar o servidor porque botou novas versões de alguma coisa lá que vai impactar lá no servidor de banco de dados, você vai deixar fora do ar durante o processo de reinicialização só o servidor de banco de dados, né? Então, sempre foi uma boa praxe nos data centers por aí das empresas você ter um servidor físico com um sistema operacional e uma aplicação, né, um serviço rodando naquele servidor. Claro que isso sempre foi a boa prática, mas isso não é verdade em todo data center. Tem gente que falava assim, não importa para mim se eu vou diminuir um pouco a robustez da minha solução, se eu vou estar um pouco mais sujeito a acontecer alguma falha. Eu não tenho dinheiro para ter um servidor físico para cada serviço. Beleza, então o cara ia lá e botava mais de uma aplicação no mesmo servidor. A questão é que com o surgimento da ideia da virtualização, qual é a ideia da virtualização? É você ter um servidor físico e você tem um software aqui, que é o virtualizador, que ele cria uma camada aqui em cima, ele cria um hardware virtual. Ele disponibiliza um hardware que finge ser uma máquina quando na verdade não é. E aí todas as chamadas virtuais aqui, ele transfere, ele traduz para chamadas físicas aqui do seu hardware. E aí, com isso, eu posso criar vários pequenos hardwares aqui, né, que se comportam como se fosse um hardware por si só, quando na verdade eles estão compartilhando recursos físicos com outros hardwares virtuais que eu tenho aqui. Então, nesse meu desenho aqui, por exemplo, eu tenho 6 hardwares virtuais, 6 servidores virtuais funcionando em cima de um servidor físico. Cada um desses aqui permite a instalação de um sistema operacional com a sua aplicação ou as suas aplicações. E cada uma dessas máquinas virtuais acha, o que está rodando dentro dela, acha que ela é única dentro desse servidor, que só existe ele rodando, esse sistema operacional. Dentro desse servidor virtual, realmente só existe ele rodando. Mas o sistema operacional, as aplicações, nem tem noção, nem precisam ter noção disso. Elas podem achar que elas estão com um servidor físico só para elas, quando na verdade estão com um servidor virtual. Qual a vantagem de se fazer isso? A vantagem de se fazer isso é que se eu precisar atualizar alguma coisa aqui no meu servidor de banco de dados ou nesse meu sistema operacional, eu posso reiniciar só essa máquina virtual e não todas as outras. Essa máquina ela é realmente independente dessa. A aplicação daqui não consegue, né, trocar recursos ou acessar os recursos da aplicação dessa máquina aqui. Porque apesar delas estarem na mesma máquina física, elas estão em máquinas virtuais separadas, que funcionam, né, como se fossem máquinas físicas separadas, né? Só não funcionam exatamente como se fossem máquinas físicas separadas, porque se eu apertar o botão aqui ou se eu desconectar o cabo desse servidor físico, todos esses 6 servidores virtuais vão parar de funcionar. Esse é o único caso em que eles têm dependência entre eles.
Fora isso, eles funcionam como entidades independentes. Qual a vantagem deles funcionarem como entidades independentes? Pensando no lado do servidor, é que agora os meus servidores que estavam lá bem ociosos, porque estavam rodando serviços tipo DNS, DHCP, web, e todos eles consumindo poucos recursos, eu posso pegar um servidor físico só, criar 6 máquinas virtuais, nesse meu exemplo aqui, e em cada máquina virtual dessa eu coloco um serviço. Aqui eu vou instalar o servidor de DNS, aqui o servidor de DHCP, aqui eu vou instalar o, sei lá, o AD da minha empresa, aqui eu vou instalar um servidor web, aqui eu vou instalar um servidor de e-mail e aqui eu vou instalar um servidor de banco de dados. Pronto. Todos eles são pouco utilizados, não são muito utilizados, minha empresa é pequena, mas antes eu tinha que ter 6 servidores físicos, agora eu tenho um só. Posso até fazer melhor, posso até ter 2 e instalar isso tudo num segundo também para ter uma contingência. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso quando a gente avançar um pouco mais na virtualização. Mas eu estava falando em 6 antes, para não ter contingência. Agora eu estou falando em 1 para não ter contingência ou 2 com contingência. Então eu reduzi bastante meu gasto com máquinas físicas. Beleza? Essa é a ideia e é o que fez com que a virtualização também ganhasse mercado. Além disso, o fato de eu poder criar aqui uma máquina virtual dessa aqui com uma rapidez muito grande, porque é só software. Então é muito rápido de criar uma máquina virtual dessa. E esse virtualizador, essa camada de software virtualizadora, ela é como se fosse um sistema operacional. Ela pode se apresentar de várias formas. Uma das formas é como se fosse um sistema operacional dedicado a gerenciar máquinas virtuais. Então, um sistema operacional especialista, né? Bom, tá claro até aí? Tranquilo até aí? Vamos seguir aqui. Peraí. Bom, esse conceito de virtualização, apesar de ter ganhado mercado e ganhado notoriedade nos últimos anos, é um conceito bem antigo de virtualização, tá? Os primeiros trabalhos sobre virtualização são de um artigo de 1959. Só tem mais de 50 anos, 60 anos, de Christopher Strachey, que é sobre virtualização em mainframes da IBM. Então, já na época de mainframes, quando você tinha os mainframes e tal, você usava virtualização. Qual era a ideia da virtualização nos mainframes? Eu tinha uma mainframe, que era uma máquina gigante, com poder de computacional gigante, e você tinha vários terminais burros, né? Na verdade, espalhados às vezes pela empresa ou por setores da empresa. Maquininhas que funcionavam quase como teclado e monitor, ligados remotamente a ao mainframe para você poder executar coisas no mainframe. Então, o que esse cara propôs, esse Christopher Strachey na época, era você criar maquininhas virtuais dentro de um mainframe em que esses terminais remotos, terminais burros remotos, pudessem acessar essa máquina virtual que estaria no mainframe. Então, você poderia acessar, não tinha na época, em 59, você não tinha computadores pessoais, você não tinha um computador desktop para rodar dentro do seu escritório, dentro do escritório do gerente, né, da sala do gerente, você teria um terminal burro que acessa um mainframe, e lá no mainframe ele vai acessar uma máquina virtual para o gerente usar, com as aplicações que ele precisasse lá. Certo? Então essa foi a ideia do cara já em 59. Né? Só que como começou a surgir a computação pessoal, isso foi meio deixado de lado. Pô, para que eu vou fazer isso no mainframe, sendo que agora todo mundo tem desktop na sua máquina? Tá barato isso, não tá caro. E eu não vou ter servidores mais. E com isso eu tiro a necessidade de ter servidores muito parrudos também no meu data center. Não preciso mais de um mainframe. Então vou ter servidores menores. E vou ter desktops também nas máquinas. Então isso meio que caiu. Falar, faz sentido, mas era para mainframe. Quando uma empresa tinha um mainframe, tinha 2 mainframes. Agora não, a empresa tem alguns servidores de porte menor e tem um desktop na mesa de cada um. Não preciso mais de virtualização, deixaram isso de lado, né? Até o final da década de 90, só quase 30 anos depois, 20 e tantos anos depois, para poder isso voltar a ser um tema importante aí, certo? Já com outro conceito, com outra ideia, já não tinha mainframes, mas com a ideia que eu já adiantei um pouco, que é a ideia que esse slide aqui explica direitinho, né?
que antes, quando eu tinha máquina física, né, eu tinha, para cada máquina física, eu tinha uma ou algumas aplicações e eu tinha muita ociosidade no uso dos recursos. É, tinha muita ociosidade, eu não usava todos os recursos que eu tinha disponíveis lá no meu servidor. Bom, aqui vocês podem ver, então, aqui um exemplo. Isso aqui foi um artigo, eu não me lembro agora qual é o artigo, não me lembro agora não, mas foi um artigo que o cara deu uma analisada em algumas servidores de uma certa empresa, da empresa onde ele trabalhava, né? Isso é nos primórdios da virtualização também. E ele mostrava aqui que ele tinha algumas máquinas e que, não esse desenho não é do artigo não, mas na verdade ele falava que, nesse artigo eles falavam, uma coisa que foi observada depois por vários outros artigos também, foi corroborada por vários outros artigos, que você olhava nas empresas e boa parte dos servidores tinha uma taxa de utilização média menor do que 25%. Então você podia até ter um servidor ou outro que você usava muito o recurso dele, usava muita memória, usava muito processador e tudo isso. Mas boa parte dos servidores você tinha uma utilização muito baixa. Que nem eu falei com vocês, eu tinha um servidor de DNS lá, uma máquina com um servidor de DNS. Cara, o DNS, apesar de ser muito importante, fundamental, e por isso você tem um servidor dedicado a ele, porque eu não quero que nenhuma outra aplicação interfira nele, porque o DNS é uma coisa extremamente importante na minha empresa, porque sem ele ninguém consegue acessar os serviços da empresa e tal. Apesar disso, o DNS está consumindo lá 5% dos recursos da minha máquina. Vou ter uma máquina simples, não sei o quê, mais 5%. Também é uma máquina simples em recursos, mas não pode ser tão simples assim também, porque uma máquina muito simples também, ela não tem recursos não é tão confiável, digamos assim. Então é máquina com fontes redundantes, uma máquina melhor um pouco, não precisa ter grandes memórias, uma empresa, estou falando uma empresa média, né? Não precisa ter grande memória, grande poder de processamento para ter um servidor DNS, mas ela precisa ter algumas características mínimas aí para ser confiável. Você pode, aqui ele está mostrando aqui num cenário onde você tem um Windows XP, um Windows 2003, um SUSE, um Red Hat, com algumas aplicações aqui com utilização de 12%, 15%, 18%, 10%. Então você tem muitas máquinas físicas com pouca utilização dentro de um data center, tá certo? E aí, o que esses caras falavam, que todo mundo sempre falou nessa época aí, a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi de aplicar essa virtualização não mais para você pegar num servidor e criar uma máquina virtual para um cliente usar, apesar disso depois até ter voltado à tona, a gente depois fala sobre isso, mas a virtualização voltou muito à tona para você poder ter uma máquina virtual, um servidor virtual e um servidor físico, desculpa, e vários servidores virtuais ali compartilhando o recurso e sendo independentes entre si ainda, mas para você, ao invés de ter 4 máquinas aqui, uma com 12% de uso, uma com 15, uma com 18, uma com 10, dá para juntar isso tudo numa máquina só. E ainda assim o uso vai estar bem abaixo de 100%. Né? Se eu somar aqui, dá 28 mais 12, 40, 55% de uso, pouco mais da metade dos recursos usados se eu ainda juntar isso tudo aqui. Por que eu não juntava isso tudo aqui numa empresa, por exemplo? Primeiro, porque são sistemas operacionais diferentes, que às vezes tem que ser diferentes por causa da natureza da aplicação que você está rodando. E segundo, porque você quer independência entre as aplicações também. Né? Você não quer que várias aplicações fiquem na mesma máquina e uma possa interferir no funcionamento da outra. Então, até enquanto as máquinas não tinham virtualização, as máquinas eram físicas, você tinha baixa utilização da infraestrutura, com custos cada vez mais altos, com data center, energia, refrigeração. Eu tenho muitas máquinas físicas, além do custo de comprar as máquinas, eu tenho um custo de manutenção alto. Eu tenho que ter mais espaço no meu data center. Se essas máquinas em data center ficam em racks, eu tenho que comprar mais racks. Eu vou gastar com mais energia. Eu vou ter mais custo de refrigeração, porque são mais máquinas gerando calor, então tem que ter mais equipamento de refrigeração, mais ar-condicionado, a conta de luz no final do mês vai ficar mais alta também. Né? E o custo de gerenciamento também disso, né? Tem
mais máquinas para gerenciar, tem que ter, às vezes, mais equipe e tal. A ideia de você consolidar vários serviços numa máquina, utilizando a virtualização, principalmente, ela vem ajudar nisso tudo, né? Não só eu comprar menos máquina, mas eu poder ter data centers menores, ou então ter um data center do mesmo tamanho que eu possa colocar mais serviços, eu tenho um menor consumo de energia, menor consumo de refrigeração, então eu começo a ter menos gastos em várias perspectivas diferentes, né? Tem o que hoje em dia a gente se fala em data centers verdes, são data centers que têm baixo consumo de energia e tal. Sem virtualização isso seria impossível. E era impossível antes, né? Então aqui, ó, aqui eu tô com um exemplo de virtualização em que eu tenho aqui uma máquina x86, né, uma máquina da família Intel aí, com vários núcleos, vários processadores, e aí eu tenho 4 máquinas virtuais, né? Uma rodando o Linux da Red Hat, uma rodando o Linux SUSE, uma rodando o Windows 2003, o Windows XP. Não importa muito qual sistema operacional, mas podem ser sistemas operacionais diferentes ou não. E aí eu consigo ter mais utilização. Lá eu tinha dado um exemplo de 55%, mas podia ter, sei lá, 70%. Por que 70% também? Porque aqui, se eu somar aqui, dá 55%, só que tem o custo também de gerenciar essas máquinas virtuais. Nada é de graça. Se eu vou criar uma camada de software embaixo aqui, que é um virtualizador que vai gerenciar essas máquinas virtuais, esse virtualizador também vai consumir recursos. Ele tem que ver, ele tem que gerenciar as máquinas virtuais. Gerenciar gasta tempo também. Então, eu vou juntar as máquinas todas que separadas, eu calculei ali que daria 55% de utilização de recursos. Quando eu coloco um virtualizador, aumenta isso para 70%, talvez tenha sido até exagero, mas para 60%, 60 e poucos por cento. Mas ainda está melhor do que se eu deixasse cada um numa máquina, né? Hoje em dia, cada vez mais você está tendo virtualizadores que consomem cada vez menos recursos, mas ainda consomem recursos. Então, aqui, ó, cada aplicação tem seu próprio sistema operacional, né? Cada máquina virtual com seu próprio sistema operacional. E o sistema operacional, ele nem sabe que ele compartilha hardware com o outro. Ou seja, quando ele manda escrever alguma coisa na tela, ele acha que a tela é só ele que tem acesso. Ele não sabe que tem outro aqui que tem acesso também. Se ele manda escrever um dado na memória, ele acha que a memória está toda para ele. Ele não sabe que tem outro aqui que também está acessando a memória, ainda que seja outra área de memória, né? Então, o que o virtualizador é, no fundo, é um mentiroso. O que o virtualizador é um mentiroso. O virtualizador é um cara que mente para as várias máquinas virtuais, dizendo que só elas que estão ali reinando e dominando o hardware. E mente também dizendo o que tem de hardware. Fala com essa aqui que tem 4 GB de RAM, fala com essa que tem 2 GB de RAM, fala com essa que tem 8 GB de RAM, fala com essa aqui que tem 12 GB de RAM, quando na verdade ela tem, sei lá, 100 GB de RAM. E ela está dando um pouquinho para cada uma, né? Então ela mente dizendo que o cara tem recurso total para a máquina virtual achar que ela tem um recurso exclusivo para ela e mente também sobre quais recursos tem. Fala para essa aqui que tem uma CPU só, para essa que tem 2, para essa que tem 1, para essa que tem 2, mas no fundo ela tem 20 CPUs, sei lá. Só que ela está dando uma CPU virtual para cada uma delas, né? Bom, e isso não surgiu do dia para a noite. A virtualização ela foi evoluindo ao longo do tempo, certo? O que a gente tinha de soluções de virtualização? O que a gente tem hoje em dia de soluções de virtualização? A gente tem basicamente 3 tipos de virtualização, que são as 3 gerações de virtualização. A maioria de hoje em dia está já nessa terceira aqui. A maioria das soluções que a gente tem hoje, tanto em servidores quanto nos desktops, nas nossas máquinas locais, estão nesse esquema aqui. Mas as primeiras soluções de virtualização, eu me lembro, os primeiros virtualizadores o primeiro virtualizador que eu instalei na minha máquina e tal, acho que foi um VMware, nem tinha VirtualBox ainda, era um VMware Player e tal. Ele era um esquema de virtualização total. Um esquema de virtualização total é totalmente baseado em software e a máquina virtual ela é totalmente enganada pelo sistema, pelo virtualizador. Então, isso aqui, a máquina virtual, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma, mas a ideia da virtualização total é eu não consigo fazer nada diretamente. Tudo a máquina virtual pede para o virtualizador que faz na máquina real. Então, para a máquina virtual, que ela enxerga da máquina real,
é o que o virtualizador quiser que ela enxergue. Então, eu posso, inclusive, achar que eu tenho uma determinada placa de rede quando, na verdade, tem outra. Eu posso achar que eu tenho uma placa de vídeo quando, na realidade, tem outra, porque o virtualizador traduz tudo isso. Ele diz, ó, você tem uma placa de vídeo tal. No fundo, não é essa que você tem. Mas as chamadas, tudo que ele receber para usar a placa de vídeo, ele vai pegar e vai converter para o que tem na realidade. Né? Isso, para acesso à memória, para tudo isso. Para que essa virtualização total? Por que isso foi pensado assim? Primeiro, porque esse era o conceito inicial de virtualização, você virtualizar tudo. Segundo, porque a ideia é que eu podia mudar o hardware de baixo, eu não precisava mexer em nada nas máquinas virtuais, porque uma coisa era independente da outra. A máquina virtual tinha um hardware virtual e que poderia ou não ter a ver com hardware físico. Voltei. Voltei. Caiu. Caiu e agora voltei, não é que eu fiquei mudo, não. É que caiu mesmo a internet aqui. Bem, eu não sei nem até onde que a gente foi, né? Na verdade. Quer dizer, até onde eu fui, eu sei. Agora, até onde vocês ouviram, que eu já não sei. É, vocês ouviram falando aqui sobre as 3 gerações aí de virtualização? Sim, Professor, aqui não deu para ouvir, não. Não? Vocês Não. estão vendo aí? Estão vendo a tela compartilhada ou não? Eu estou enxergando. A apresentação, né? Agora ficou branco. Não, tá branco agora. Peraí, deixa eu parar de compartilhar e começar de novo. Compartilhar compartilhamento. Que aí a gente não. Estão vendo aqui? Tá tranquilo agora, dá pra ver. Agora E tá dando para essa. enxergar. Beleza. E isso aqui vocês chegaram a ver eu falar sobre isso aqui? Isso aqui vocês viram, né? Mas esse slide aqui vocês viram, não? Sim. Eu falando alguma coisa? Essa diferentes soluções de virtualização eu não ouvi, não. Beleza, a gente volta daí. Também eu não falei tanta coisa aqui, não. Foi no máximo uma meia hora. Sacanagem. Não falei muita coisa disso aí, não. O que eu falei com vocês? Eu falei que a virtualização, ela não começou do jeito que ela existe hoje. Ela foi evoluindo ao longo do tempo. E que ela foi evoluindo e à medida que as características foram mudando da virtualização, a gente foi classificando isso na primeira geração, segunda geração e terceira geração de virtualização. Né? A maioria das nossas soluções hoje estão aqui nessa terceira, já estão nessa terceira geração, que já tem algum tempo já. Muito difícil você achar hoje em dia virtualização que esteja na primeira ou na segunda. A maioria está aí nessa terceira. Tem alguma coisa talvez na segunda ainda. Mas eu me lembro quando eu comecei a mexer com virtualização, que eu usava lá o VMware Player, não tinha nem VirtualBox ainda, que era essa primeira geração, que era o que reinava. Né? Quando o VirtualBox surgiu também, se eu não me engano, ainda era da primeira geração, que era a virtualização total. Na virtualização total, né, o que eu falei com vocês é que na virtualização total, o virtualizador, que é o responsável por gerenciar as máquinas virtuais, é o VirtualBox, é o VMware, esses virtualizadores, o Hyper-V, esses virtualizadores, né, se for um virtualizador de virtualização total,
da primeira geração, ele, independente do que você tenha fisicamente, o que ele mostra para a máquina virtual é o que ele quer. É uma versão virtualizada do hardware que existe fisicamente. Como assim? Independente de qual placa de rede que você tem, ele diz que você tem uma placa de rede Intel XPTO qualquer lá. Eu posso não ter uma placa de rede minha, não tem nada a ver com isso, mas é isso que ele diz para o sistema operacional virtual. E aí o Windows lá que você tem na máquina virtual vai instalar um driver para aquela placa de rede que o seu virtualizador diz que tem, quando na verdade você tem outra, não precisa ser a mesma. O mesmo pode ser para a placa de vídeo, o mesmo pode ser para o disco, para tudo. Então na virtualização total, a máquina virtual não tem acesso ao hardware físico. Ela não consegue nem ver o que tem no hardware físico. Ela só vê o que o virtualizador quer que ela veja, o que o virtualizador virtualizou para ela. Então, a vantagem disso é você poder trocar o hardware físico sem impactar em nada na instalação da sua máquina virtual. A desvantagem disso é que essa virtualização pode ser um pouco mais lenta. Vamos falar um pouco mais detalhes disso daqui a pouquinho. Aí vem uma segunda geração, que tenta melhorar um pouquinho e tenta trazer mais cooperação. E aí, para isso, o sistema operacional de dentro da máquina virtual, ele é modificado e aí ele começa a saber que ele está numa máquina virtual. Então é tipo assim, o sistema operacional, no primeiro lá, a máquina virtual é como se fosse uma Matrix, né? O cara tá lá e nem sabe que ele tá lá dentro. Tô falando Matrix é coisa velha, né? Acho que não sei se vocês viram o filme Matrix, né? Imagino que vocês tenham visto. Ele tá lá dentro da Matrix dele lá. Dentro do mundinho dele lá, achando que ele tá numa máquina física quando ele não tá de verdade. Na paravirtualização, é uma virtualização cooperativa. Então, a máquina virtual, o sistema operacional que está rodando dentro da máquina virtual, ele sabe que ele está dentro da máquina virtual. Ele sabe, ele não está sendo enganado totalmente pelo virtualizador, não. Ele sabe que ele está e ao saber que está, ele pode tirar proveito disso e fazer as coisas de forma um pouco mais ágil, de forma um pouco mais agilizada. A gente vai falar sobre isso. Tem um esquema de virtualização que é o Zen, que é a Zen hoje é da Citrix, se eu não me engano. Mas o Zen que tinha no Linux e tal funcionava com para-virtualização. E a terceira, que é a virtualização assistida por hardware, é que o sistema operacional convidado ele não tem modificações, mas o hardware tem modificações. Agora o hardware é que sabe que em cima dele pode ter virtualização. E aí quando o hardware sabe que pode ter virtualização, ele ajuda o virtualizador a fazer as coisas mais rápido. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? E aí para isso aqui precisou de modificação no hardware, principalmente modificação na CPU, né? As CPUs dos últimos anos aí, todas elas vêm com suporte à virtualização, com algumas instruções específicas para o uso em virtualização, né? Então a AMD tem isso, os processadores da AMD, os processadores da Intel tem todo um suporte, o AMD-V, o Intel VT, se eu não me engano, que são são instruções que agilizam na execução de máquinas virtuais, né, no uso da virtualização. E aí, quando o hardware começou a fazer isso, aí todo mundo começou a usar isso, porque aí o negócio começou a ficar mais rápido ainda. Ou seja, no fundo, virtualização total mesmo, essa é a primeira aqui. Essas continuam sendo virtualização, mas nem tudo é virtualizado, porque algumas coisas, aqui ou o sistema operacional ajuda, aqui o hardware ajuda, né? Aqui a ajuda vem de cima do sistema operacional, aqui a ajuda vem de baixo do hardware. Então vamos lá. Virtualização total, que é a primeira geração que eu falei com vocês, né? Nessa primeira geração aqui, que é a virtualização total, é totalmente baseada em software, eu tenho uma tradução dinâmica dos arquivos binários, ou seja, o que está rodando lá na minha máquina virtual, que são os binários lá do Windows ou do Linux, com os programas, o sistema operacional e tudo, as chamadas que eles fazem ao hardware real, ela é traduzida dinamicamente pelo gerenciador de máquina virtual, pelo virtualizador, ela é traduzida dinamicamente para o hardware físico que você efetivamente tem ali embaixo.
né? Então o sistema operacional nem sabe que ele está num ambiente emulado. O VMware Workstation funciona assim, o VirtualBox funciona assim, funcionava assim principalmente. Todo hardware é emulado, incluindo a CPU. Hoje em dia, o VirtualBox e o VMware Workstation já fazem uso de algumas coisas que as CPUs oferecem para poder ficar o negócio um pouquinho mais rápido. Mas é o mais próximo que a gente tem de virtualização total hoje em dia, e que nos primórdios era totalmente virtualizado, ou seja, o que a máquina virtual não tinha contato nenhum com a máquina física. O virtualizador escondia tudo delas, né? Você isola mais as máquinas virtuais do sistema SO hospedeiro. O sistema operacional hospedeiro é o sistema operacional que está rodando a máquina física, né? Então você isola mais as VMs, porque a VM ela nem sabe que ela está numa máquina virtual, né? Que ela é uma máquina virtual. Então ela fica mais independente. Tipo, acho que nem eu falei com vocês, você pode mudar, atualizar o sistema operacional da máquina hospedeiro, você pode mudar a hardware, que teoricamente você não precisa mudar a máquina virtual, né? Inclusive você pode migrar a máquina virtual de uma para outra, inclusive se tiver uma arquitetura um pouco diferente, você poderia migrar que não teria problema. Desvantagem, queda do desempenho, porque se eu tenho um hardware emulado, esse custo de traduzir tudo aqui do hardware emulado, né, do hardware virtual para o hardware físico, de fazer toda essa tradução, de fazer todo esse meio de campo, o custo disso é um pouco alto. Você gasta tempo fazendo esse meio de campo na virtualização total, né? Na para-virtualização, os caras tentaram melhorar um pouco essa queda de desempenho, né? Como que eles fizeram isso? Mudando o sistema operacional convidado. Então, o sistema operacional convidado é o sistema operacional que roda na máquina virtual, o hospedeiro é o que roda na máquina física, e que em cima dele você instala o virtualizador e, né, para rodar as máquinas virtuais. O sistema operacional convidado é o que roda dentro da máquina virtual. Então, o sistema operacional convidado, que roda dentro da máquina virtual, você tem que modificar ele para executar sobre a máquina virtual. Então, ele passa a saber que ele está dentro da máquina virtual. Então, o Zen funciona assim. No Linux funcionava, pelo menos. Acho que funciona ainda assim. Você tem modificações no sistema operacional interno. Você pode ter modificações para ele tirar proveito disso e o negócio ser mais rápido ainda. Então, a ideia é essa aqui, ó. Basicamente, quando você faz isso, o KVM também, não sei se já ouviram falar no KVM. KVM também era uma solução de virtualização que é tocada pela Red Hat, que é um dos principais fornecedores de Linux, né? As principais distribuições de Linux. Então, existe muito no mundo Linux, né? Tanto o Zen quanto o KVM. A ideia é mais ou menos dividir as instruções que vão ser executadas pelo sistema operacional convidado em dois tipos. Instruções que impactam no estado da máquina real, não do estado da máquina, não importa o que aquela instrução vai fazer com a máquina, qual o impacto dela na máquina virtual. Porque para a máquina virtual o sistema operacional é um só, é aquele ali, não tem que competir com ninguém. O problema todo da virtualização é quando você tem instruções que vão impactar no estado da máquina física. Ou seja, se a máquina virtual puder, por exemplo, diretamente ir lá e dizer eu quero armazenar dados no endereço de memória tal, você pode começar a ter uma máquina virtual interferindo na outra. Porque eu posso escrever no endereço 2 e a outra máquina virtual ir lá e ler do endereço 2. Eu não quero que isso aconteça. Então, por exemplo, leitura e escrita em memória, ela tem que ser toda intermediada pelo virtualizador. Porque apesar de você dizer eu quero escrever no endereço 2, o virtualizador vai reservar uma área de memória para você. Então você vai dizer que está escrevendo no endereço 2, o virtualizador vai te jogar para o endereço 1002. A outra máquina virtual que quer escrever no endereço 2 também, ela vai ser jogada para o endereço 1.000.002. Então uma está no 1002, outra está no 1.000.002. E para elas estão escrevendo no endereço 2, entendeu? Então tem alguém intermediando aqui. Mas tem algumas instruções que ela não impacta em nada na máquina física. Por exemplo, eu tenho uma instrução para poder ver a hora do relógio. Ver a hora do relógio, consultar a hora do relógio, isso não impacta em nada. Isso, se duas estiverem fazendo isso ao mesmo tempo, tudo bem. Então,
na paravirtualização, o sistema operacional convidado, ele sabe que essa instrução, por exemplo, ele não precisa pedir para o virtualizador, ele pode ir direto para a máquina física, para ver a hora, por exemplo, porque ele não vai impactar em nada no estado da máquina física. Então, ele não precisa pedir para o virtualizador qual é a hora, para o virtualizador pedir para a máquina física qual é a hora, para retornar para ele mandar para a máquina virtual. Não, nisso aí a máquina virtual vai direto, porque o sistema operacional convidado sabe que ele está numa máquina virtual e sabe que essa instrução não vai impactar em nada no funcionamento da máquina física. Então, ele pode bypassar o virtualizador, pode ir direto lá na máquina física. Beleza? Então, o sistema operacional tem que ser inteligente, ele tem que saber que ele está dentro de um ambiente virtualizado e que tem coisas que ele tem que passar para o virtualizador e tem coisas não, que ele pode ir direto. Tem que ser um sistema operacional bem comportado também, né? Porque ele não, se ele não seguir essa lógica aí direitinho, ele pode ferrar com o funcionamento dele e dos demais, né? Então, se supõe que isso tem que estar bem orquestrado aí entre o virtualizador e a máquina virtual que efetivamente está rodando ali dentro. Beleza? Mas você pode ganhar bastante em desempenho, porque muita coisa que você precisaria passar pelo virtualizador, você não passa mais, você vai direto, porque você sabe o que é. Então você ganha em desempenho. Mas você tem que ter modificações no kernel do sistema operacional convidado. Por que isso é muito utilizado no mundo Linux e não é muito utilizado, não é tão utilizado no mundo Windows? Porque o mundo Windows, o sistema operacional é o Windows, é Microsoft, não é aberto, é fechado, é código fechado. Então isso dependeria de modificações no sistema operacional da Microsoft, que nem sempre ela está disposta a fazer só para o mundo virtual aí, do VirtualBox, do VM. No Linux não, no Linux como é aberto, o Zen foi uma comunidade de desenvolvedores que desenvolveu essa solução, que depois foi comprada pela Citrix. Mas então essas soluções acabam aparecendo nesse mundo livre aí de software livre. Muitas vezes aparece lá porque você tem mais liberdade, né? Você pode ter grupos desenvolvendo uma coisa, grupos desenvolvendo outras, né? Então, a grande desvantagem da paravirtualização é ter que ter um sistema operacional específico que saiba disso. Durante muito tempo, o Linux, ele tinha, quando você instalava ele, você tinha que dizer se você queria um kernel Zen ou kernel não Zen, né? Ainda tem kernel Zen, kernel normal, mas fazia parte da boa parte das distribuições. Depois que a Citrix comprou, eles tiraram e não faz parte mais do kernel principal. Mas aí tinha o kernel principal, tinha lá a versão 2.6.30 Zen e 2.6.30 normal. Então você rodava o Zen se você quisesse, estivesse rodando dentro da máquina virtual, e o normal se você não estivesse rodando dentro da máquina virtual. Beleza? E por último de hoje, depois a gente vai continuar na próxima aula, só para a gente dar e com calma. A terceira geração, que é a virtualização assistida por hardware. Que aí eu falei com vocês, quando os processadores começaram a se dar conta, as fábricas de processadores, a Intel, a AMD, começou a se dar conta que esse mercado de virtualização estava crescendo muito. E que eles podiam ganhar vantagem de mercado se eles implementassem algumas instruções no processador que podiam fazer algumas coisas que o virtualizador fazia por software, eles podiam fazer por hardware e mais rápido, interceptar e emular operações privilegiadas. Então eu podia fazer algumas coisas resumindo é isso, algumas coisas que se fazia por software, que o virtualizador fazia, a Intel, a AMD viram, opa, a gente pode fazer isso dentro do processador, que vai ser muito mais rápido do que fazer por software, né? E ajudar o virtualizador em algumas instruções, algumas tarefas. Por exemplo, de escrita em memória, mapeamento de escrita em memória, que nem eu falei com vocês. Do 2 vai para o 1002, do 2 vai para o 1.002 na outra máquina virtual. Então, fazer esse mapeamento, ajudar esse mapeamento, que antes tinha que fazer essa conta toda num software, eu posso jogar isso para uma instrução de hardware e ela já faz isso muito mais rápido, né? E aí eu não preciso alterar o sistema operacional para ganhar em desempenho. Eu mudei o outro lado, né? Então, eu tenho três camadas aí. O sistema operacional, né, convidado que está lá com as suas aplicações. Eu tenho embaixo dele o virtualizador e eu tenho embaixo dele a máquina física. Então, se eu quiser aumentar o desempenho do conjunto todo, eu aumento o desempenho do meu virtualizador, faço virtualizadores mais eficientes, aí é mercado, é competição. O virtualizador ele trabalha baseado no hardware que tem no mercado,
e baseado no sistema operacional que vai rodar em cima dele. Então, ele não tem muito para onde correr. Ele tem como ter técnicas um pouquinho melhores, mais ou menos avançadas, mas ele está preso a essas duas pontas, né? Ao que ele tem de sistema operacional que vai rodar e ao que ele tem disponível de hardware para rodar. Então, basicamente, se eu quiser fazer alterações que vão fazer impacto realmente, ou eu mudo uma das duas pontas, ou eu mudo o meu sistema operacional para ele auxiliar o virtualizador, que é o caso da para-virtualização da segunda geração, ou então eu mudo o hardware lá embaixo, para também ajudar o meu virtualizador. Mudar o hardware tem duas vantagens, que quando eu faço em hardware as coisas que antes eu faria em software, eu faço mais rápido, e também que eu tiro a necessidade de alterar o sistema operacional da camada de cima. Então, tirando a necessidade de alterar o sistema operacional, eu não preciso manter duas versões do sistema operacional. Uma para rodar num ambiente físico, uma para rodar num ambiente virtual. Não preciso disso, né? Então, a Intel tem algumas instruções adicionais para virtualização, que é a Intel VT, a AMD, que é a AMD-V. Esse V é de Virtualization. VT, Virtualization, não lembro agora o que quer dizer o T do VT da Intel, não. Mas é alguma coisa de virtualização. O da AMD foi mais direto, né? Que é AMD-V, simplesmente, de virtualização. VT, lembrei agora. VT é Intel Virtualization Technology, ou seja, tecnologia de virtualização. O AMD-V, AMD só Virtualization, né? Bom, então a vantagem é não ter alteração nos sistemas operacionais e a desvantagem é desempenho e flexibilidade. Eu acho que está errado isso aqui. Seria só flexibilidade. Desempenho é vantagem, né? Você aumenta o desempenho. Flexibilidade é que você diminui um pouco. Diminui bem. Porque a partir do momento que o seu virtualizador ele está sendo ajudado pelo processador, você não pode de uma hora para outra mudar o processador de baixo. Se eu tinha um processador Intel, você não pode mudar o processador AMD porque ele tem instruções de virtualização diferentes da Intel, da AMD e da Intel. Então você não pode sair mudando porque você está contando com a ajuda dele para a execução da máquina virtual. E de alguma forma a máquina virtual vai fazer algumas coisas direto com o processador. Então a máquina virtual vai enxergar qual é o processador que você tem ali embaixo. Então se você tem um processador AMD, você não pode de uma hora para outra mudar para um processador Intel. Você tem que reinstalar a sua máquina virtual. Então você perde flexibilidade. Mas desempenho não, desempenho você ganha. Desempenho está no conjunto errado aqui, tinha que estar no conjunto de vantagens. Né? Não sei se eu entendi, se eu me fiz entender aqui sobre a flexibilidade, mas é que enquanto eu tinha virtualização total, não importava muito o que estava aqui embaixo. Eu estava criando uma camada virtual. Então, mesmo que aqui fosse um processador Intel, aqui a máquina virtual ia enxergar um processador virtual XPTO. Não importa se aqui embaixo é Intel ou AMD. Então, eu podia mudar o processador, podia parar a máquina, trocar o meu processador, minha placa-mãe e ligar de novo, tudo ia funcionar. Numa boa. Né? A partir do momento em que eu estou sendo ajudado pelo hardware aqui, minha máquina virtual, algumas coisas, ela vai pedir para o virtualizador que vai mandar direto para a máquina virtual, né? Tipo, que nem eu falei com vocês, acesso à memória e tal. Então, essa minha máquina virtual, para que isso seja possível, a minha máquina virtual acaba o virtualizador deixando ela enxergar qual é a CPU que tem ali embaixo. Quando ela deixa enxergar qual é a CPU que tem ali embaixo, você não pode mudar a CPU no meio do caminho. Você não pode reinstalar e tirar uma AMD, botar uma Intel, que o negócio não vai funcionar. Então, você perde em flexibilidade. Beleza? Tá claro aí? Eu esqueci de dizer que esse virtualizador, que é o gerenciador de máquinas virtuais, também é conhecido como hypervisor, né? Ou hipervisor. A gente vai usar esse termo aí daqui a pouquinho. Então, o que eu queria que vocês entendessem esses três tipos de virtualização: virtualização total, a para-virtualização e a virtualização que a gente tem hoje, que é assistida por hardware. A gente perdeu um pouco de flexibilidade, mas o ganho em desempenho é grande. Né? Tá aqui, tá errado. O ganho de desempenho é grande. Então, isso vale a pena, você perder um pouco de flexibilidade, certo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre os tipos de hypervisors, os tipos de gerenciadores de máquinas virtuais. Que a gente vai ter gerenciadores do tipo 1 e do tipo 2. A gente vai falar nesses dois tipos. Tá diretamente relacionado também com o tipo de virtualização aqui. Mas a gente vai começar a falar mais sobre
o hypervisor, sobre o gerenciador de máquinas virtuais. Aqui eu estou falando sobre a virtualização de maneira geral, agora a gente vai começar a enxergar melhor essa camada de virtualização que é o hypervisor. Né? Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Então, vou fazer uma chamada, né? Já está quase na hora aí, senão vocês vão perder o ônibus. Para a aula de hoje já, eu não coloquei lá, mas eu vou colocar, que nem a recomendação, eu coloco até amanhã, um questionáriozinho que não vai valer nota. Então agora os questionários não estão valendo notas mais, né? São só aqueles questionários para que se alguém perder a aula por algum motivo, não conseguiu se conectar, teve um problema de internet, qualquer coisa assim, a pessoa pode olhar depois a aula gravada e fazer o questionáriozinho, me manda um e-mail falando, pessoal, assisti a aula gravada, fiz o questionário que eu ajusto a presença, né? Então, esse não está valendo. Tava valendo só até o último que a gente fez, né? Que foi sobre, não lembro agora se foi rede de distribuição de conteúdo, sobre storage, não lembro qual foi o último, mas agora não está valendo mais. Agora o que está valendo nota são esses trabalhos que a gente está passando para vocês. Mas vai ter um questionáriozinho bem pequeno, bem simples. Se vocês quiserem fazer só para testar se entender o conteúdo direitinho ou não, vale a pena. Mas ele não vale nada, nem nota nem presença. A presença eu vou fazer a chamada agora. E ele vale mais para se você faltou. O dia que você faltar, pode ver depois, quando eu disponibilizo, pode ver o vídeo, pode ir lá fazer o questionário. Me manda um e-mail que aí eu dou uma olhada lá e acerto para vocês. O trabalho pode ser feito com fotos, certo? Não, não está certo. Eu pedi para fazer um vídeo, né? Então é bom ter a voz de vocês explicando o negócio funcionando, né? Pô, tá com vergonha da sua voz, pô? Você não precisa aparecer, né? Mas pô, deixa de preguiça, coloca sua voz lá explicando. Legenda não, põe sua voz explicando. Como se você estivesse explicando em sala de aula. Pô. Em sala de aula você não vai botar lá uma apresentação lá com só a legenda e pronto, né? Então, tem que botar assim, botar uma vozinha lá explicando o negócio. Deixa eu fazer uma chamada rapidinho aqui. Para liberar vocês para ver a novela. Sei que vocês estão doidos para ver a novela. Vou botar aqui também, tá na nossa hora, né? Aqui. Então, lembrando, não deixem o trabalho lá para a última hora, hein? Semana que vem, comecem logo. Bom, vou botar aqui. Visualização, isso aqui. Fazer uma chamada aí, se vocês puderem responder aqui, melhor. Se não tiver com microfone, qualquer coisa aí, responder pelo chat, depois eu dou uma olhada lá, não se preocupem não. Abrantes. Alex. Botando aqui quem eu não sei se está Abrantes, eu vi que estava lá, mas quem eu não sei, qualquer coisa eu vejo no chat. Eduardo. Felipe. Eu, professor, tô aí. Igor. Fracalossi. Presente. Igor Henrique. Kaique. Eu, presente. Leandro. Presente. Lucas Davi. Matheus. Presente. Opa. Matheus Martinelli. Matheus Vieira. Otto. Oi, tô aqui, professor. Renan. Eu tô aqui. Rogério.
Rogers. Ô, professor, Oi. acho que o Matheus Vieira respondeu lá no chat. Ah, tá, eu vou olhar lá. E Vinícius? Vamos ver agora aqui no chat. O meu chat aqui tá meio... Ah, aqui, daqui. Deixa eu ver aqui. Rogers, Alex, Igor e Matheus. Rogers, Alex, Igor e Matheus. O Igor que respondeu aí na mensagem foi o Igor Henrique? Deixa eu ver aqui. Igor Fracalossi. Não, Igor Fracalossi. Tá ok. Então tá beleza. Professor, o Oi. Bolt também respondeu. Quem? também. Igor Bolt também respondeu. Ah, respondeu? Ah, não vi não, desculpa. Tá no chat lá, por último. Tá, beleza. Então show de bola, pessoal. Matheus Boa noite. Matheus Oi? Vieira. Você colocou falta pra ele. Matheus Vieira. Eu botei falta pra ele, deixa eu ver. Botei. Isso. A gente Aí. corrige aqui na hora. Beleza. Show de bola então, pessoal. Boa noite para vocês. Até semana que vem. É Boa isso noite, aí. professor. Boa noite. Boa noite.